então semana 3, né? Nessa semana 3 nós vamos falar sobre o racismo, né? Essa coisa horrível, né, que existe até hoje, né? Até hoje, 2020, século 21, ainda temos essa coisa ridícula, né? Então vamos falar sobre isso, né? E gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas. Beleza? Então logo depois da vinheta nós vamos a essas explicações desta semana. Atividades. As atividades dessa semana dizem respeito ao racismo no Brasil. Leia o texto e faça os exercícios propostos. Racismo no Brasil. Quando a Lei Áurea foi promulgada em 13 de maio de 1888, ficou proibida a escravização de pessoas dentro do território brasileiro. O Brasil foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão e, como aconteceu na maioria dos outros países, não se criou um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, garantindo a essa população direitos humanos como moradia, saúde e alimentação, além do estudo formal e posições no mercado de trabalho. Os escravos recém-libertos foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os morros, na costa da região sudeste, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX e a primeira metade do século XX do Brasil foram marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população negra e marginalizada. Quanto à população indígena sobrevivente do genocídio promovido contra o seu povo, havia cada vez mais invasão de suas terras e desmembramento de suas aldeias. Essas ações sistêmicas promoveram e sustentam até hoje a exclusão racial em nosso país, o que resultou em diversos estudos sociológicos. Dentre eles, destacamos o estudo de 2 pensadores brasileiros. Olha que absurdo. As favelas sustentam a ideia de exclusão racial e social desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Gilberto Freire, 1900 a 1987, o historiador, sociólogo e escritor pernambucano, oriundo de família rica e tradicional, escreveu a primeira grande obra brasileira que trata das relações entre senhores e escravos no período colonial e imperial no Brasil, o livro Casagrande Senzala, publicado em 1936. Apesar do grande destaque que os escritos freirianos ganharam na sociologia brasileira, suas teorias centrais são muito criticadas por falarem de uma suposta formação nacional baseada em uma democracia racial existente nas relações entre negros e brancos. Freire não utiliza o termo democracia racial em Casagrande Senzala, mas descreve relações amistosas entre brancos e negros, baseando-se na miscigenação do povo brasileiro, característica pouco comum em outros países que tiveram escravos de origem africana. O autor fala sobre o sistema de relações de poder nítido no período colonial, na qual a sociedade patriarcal privilegiava os homens, inclusive no caso de escravismo, pois a mulher negra seria a última na cadeia hierárquica. Quando o senhor escolhia as escravas com quem ele queria relacionar-se, e isso era comum, as senhoras acabavam tomando o rancor dessas escravas e maltratando-as. Assim, a visão de Freire de uma democracia pela miscigenação não se sustenta, pois, segundo Ronaldo Vainfaz, historiador e professor brasileiro, é por constatar que os portugueses se sentiram sexualmente atraídos por índias, negras e mulatas que Freire deduz equivocadamente a ausência de preconceito racial entre esses colonizadores. Essa miscigenação, fruto daquela suposta atração sexual dos colonizadores pelas negras e pelas índias, foi na verdade causa de estupros sistêmicos e de relações abusivas dos senhores, tratando as mulheres negras e indígenas como meros objetos. Falando a respeito da ideia de hegemonia e superioridade da raça branca, ideologia em alta na Europa por causa do regime nazista, do fascismo na Itália e com ecos até aqui no Brasil, com o integralismo. Freire ainda argumenta contrariamente, dizendo que a miscigenação é que provocaria o melhoramento racial, o que resultaria no melhoramento e no enriquecimento genético dos brasileiros e que comporia a grande diversidade de formação social brasileira. Florestan Fernandes, 1920-1995. Sociólogo e político paulista formado pela Universidade de São Paulo, USP, Florestan Fernandes veio de família humilde. Filho de mãe solteira e tendo que trabalhar desde sua infância, a sua produção intelectual voltou-se em vários períodos para pessoas de sua origem social.
Crítico das ideias de Gilberto Freire, Fernandes dedicou-se a estudar as relações entre miséria e a população negra no Brasil. Sua tese de livre-docência, defendida na Universidade de São Paulo, intitulada A Integração do Negro na Sociedade de Classes, trata do racismo sistêmico e da persistente segregação dos negros na economia brasileira, que, na visão do pensador, começou com a escravidão e nunca foi superada. A visão de Florestan Fernandes abre espaço para críticas em relação à democracia racial proposta por Gilberto Freire e abre os olhos de intelectuais e autoridades sobre o racismo estrutural no Brasil. O fato é que houve por aqui um predomínio muito forte do racismo estrutural, durante anos imperceptível, ao passo que nos Estados Unidos havia um sistema oficial de segregação de raças, o que levou a um grande levante negro contra a discriminação. Answer the questions in Portuguese, né? Responda as perguntas em português. Do you know someone who has suffered racism? How was it? Você conhece alguém que já sofreu racismo? Como foi? Conte pra gente. What is racism in your opinion? O que é racismo em sua opinião? What does Gilberto Freire say about the idea of hegemony? O que Gilberto Freire fala fala a respeito da ideia de hegemonia? What is the thesis entitled The Integration of the Negro in the Class Society of Florestan Fernandes? Do que se trata a tese intitulada A Integração do Negro na Sociedade de Classe de Florestan Fernandes? Beleza, gente? Terminamos então aqui as explicações e orientações da semana 3 do PET 7 de Práticas Comunicativas e Criativas do primeiro ano do ensino médio. Mais uma vez, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas. Nos vemos na semana que vem, na última semana, né, do PET 7, antes do nosso recesso, ok? Um abraço para vocês, bye bye, see you guys!